no deserto. Esse é o tema do livro de Números da Bíblia Sagrada e também o nome pelo qual os judeus o conhecem. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Aqui nós estamos agora juntos vendo essa série Textos Antigos, Escritos Antigos, em que eu apresento para você uma breve introdução aos livros do Antigo Testamento. No momento em que eu gravo esse vídeo, nós estamos juntos estudando Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo, verso por verso, e faremos juntos, se Deus assim permitir, uma jornada por todo o Novo Testamento, para depois, então, irmos para o Antigo Testamento. E com o propósito de ajudar você a poder lidar melhor com alguns textos do Antigo Testamento, eu faço essa série, onde eu trago aqui uma introdução a esse livro, apresento um panorama geral, época, autor, tema. Aqui nessa série, se você olhar na playlist, já tem algum bocado de livros já apresentados. Mas, se Deus permitir, nós juntos estudaremos esses livros em detalhes, capítulo por capítulo, verso por verso. Vamos lá então, Números, ou No Deserto. Nós usamos o nome Números, que vem da tradução latina, chamada em latim de Vulgata, que quer dizer comum, a tradução comum, que foi feita por Jerônimo, em que ele usou o termo número se referindo ao fato que o livro começa com um recenseamento, ou seja, os números do povo de Israel. E no deserto é o nome judaico, porque já nos primeiros versos fala do povo de Israel no deserto. Então, o que é essa história aqui? Nós temos Moisés, o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Moisés é um dos principais temas desse livro. O outro tema é o povo de Israel, especialmente nas suas rebeliões, nas suas murmurações e nas suas reclamações. Então, o relato de Moisés começa com o recenseamento, onde então é listado o povo de Israel, quem é aquele povo que está lá. E esse recenseamento, ele dá o tom do livro, porque é um livro que trata muito de organização. Logo em seguida é apresentada a organização, a disposição física das tribos de Israel em ordem no deserto. Vamos lembrar que Deus usou o tempo no deserto, e especialmente a lei, para transformar um grande grupo de escravos no grande exército de Deus, que entra lá 40 anos depois na Terra Prometida. E, inclusive, essa questão dos 40 anos também é tratada nesse livro. Porque nós lemos na Bíblia que a jornada do Egito até Canaã eram 11 dias. Só que Deus, para poupar o povo da guerra, fez eles fazerem uma jornada de 2 anos. Porque para ser 11 dias tinha que passar por território de guerra e eles não tinham condições, eles não eram um exército. Eles eram um bando de escravos fugidos. Deus leva eles então ao pé da montanha, lá entrega a lei e lá vai formando um caráter de uma cultura nacional de Israel. Quando então eles partem, seguem o seu caminho para a Terra Prometida, já são 2 anos passados, e já tem muita cultura, muita mentalidade modificada, mas ainda carregam muito daquela cabecinha de escravo, daquela mentalidade de estar acostumado ao chicote, o que é péssimo. Porque o que acontece, que Números relata, é que quando eles chegam lá na fronteira para entrar em Canaã, eles mandam espiões para conhecer a terra. E esses espiões, eles veem tudo que existe lá, e inclusive eles colhem um cacho de uvas. O cacho é tão grande, que para poder trazer ele direitinho sem estragar o cacho de uva, a solução que eles arrumam é colocar uma vara do ombro de um homem até o ombro do outro e no meio pendurar o cacho. Não? Deve ser um cacho enorme. E quando eles chegam de volta ao povo de Israel, no acampamento, são 2 relatos completamente diferentes sobre os mesmos fatos. E aí entra aquela história da visão dos fatos, a percepção que nós temos. Dos espiões, 10 falam assim, deu errado. Não dá certo, essa terra é uma terra de gigantes, é uma terra de um povo enorme, um povo forte, são guerreiros. Aos nossos olhos nós parecíamos como gafanhotos, e aos olhos deles também. E é uma terra que devora os seus habitantes, um relato assim, até fantasioso. Só que eles estavam ali com o fruto da terra. E aí 2 dos espiões falam assim, não, gente, Deus entregou esse povo na nossa mão. Nós vamos devorar esse pessoal e essa terra. Essa terra tem tudo de bom. Olha o tamanho da fruta que a gente pegou aqui. Olha o cacho de uvas. É uma terra que dela brota leite e mel.
Vão aproveitar. E esses gigantes aí vai ser moleza, sabe por quê? Porque é Deus que vai lutar. É o Senhor, eles não podem contra o Senhor. Não interessa a gente parecer gafanhoto. A luta não é nossa, é de Deus. Só que o povo deu ouvido aos 10. E começaram a murmurar e dizer assim, vamos levantar um líder novo, vamos fazer aqui um chefe novo e vamos voltar para o Egito, vamos voltar a ser escravo. Você lembra o que estava acontecendo no Egito quando eles saíram de lá? Que o faraó mandou assassinar as crianças do sexo masculino, os meninos? Tem noção de que nível de escravidão que eles estavam? Eles querem voltar para isso? E os dois falam, não, vamos em frente. E dá uma confusão tremenda. E aí Deus intervém e fala assim, eles falam ainda, eles vão devorar nossos filhos. E aí Deus fala, sabe os filhos de vocês, que vocês disseram que iam ser devorados? Pois é, os filhos de vocês é que vão entrar nessa terra. Vocês não. Vocês voltem para o deserto e vão perambular mais 38 anos. Por quê? Porque os espias passaram 40 dias vendo a terra. E então, para cada dia, 1 ano no deserto. Já tinha passado 2? Vamos para mais 38, então. Para vocês, então, morrerem no deserto e cumprirem as próprias palavras que vocês não vão entrar na terra prometida. Mas os filhos de vocês vão. E aqueles 2 espiões que foram fiéis a Deus também entraram, também foram para a terra prometida. E se você quer saber, nem Moisés entrou. Mas é por causa de um outro episódio, né? Nem Moisés, nem Arão. Arão, aliás, nesse livro de Números é relatada a morte de Arão e a primeira sucessão de sumo sacerdote. Aqui relata como é que acontece. Também tem outros relatos interessantes, né? Tem o relato, por exemplo, dos 70. Os 70 são 70 anciãos escolhidos de Israel para receberem também uma porção do Espírito Santo que estava sobre Moisés, seria retirada e colocada sobre eles. E aí, quando eles recebem, eles começam então a profetizar, algo que prefigura e aponta lá para frente o Pentecostes, né? Só que 2 deles, o pessoal não era muito bom ainda, o pessoal era meio desobediente, meio relaxado. 2 não aparecem para a reunião, ficam lá no acampamento. E lá no acampamento eles começam a profetizar também. Aí o Josué, né, que era o assistente do Moisés, falou, Moisés, eles estão no acampamento, manda calar a boca, manda parar. Ele falou assim, ei, você está com ciúme por minha causa? Pois eu queria que todo o povo do Senhor profetizasse. E assim Moisés acaba profetizando também a unção do Espírito Santo sobre a igreja no Pentecostes, depois no Pentecostes dos gentios, que acontece lá com o centurião Cornélios, depois no pequeno Pentecostes de Éfeso e depois em todo o movimento espiritual na igreja do Senhor. Moisés desejava isso. Moisés, aliás, é retratado como um homem manso, um homem humilde, como não houve outro, como não havia outro, né, na verdade. E são alguns episódios relatados. É relatado aqui, por exemplo, eu contei para você quando eu fiz a introdução ao Êxodo, que naquele período houve o episódio das serpentes e a prefiguração da cruz na serpente que foi levantada. Pois é, aquele relato que eu comentei com você daquele período está aqui em Números. O que acontece? O povo começa a reclamar de Deus. Gente, o povo reclamar de Deus é uma constante em Números, tá? Reclamação, murmuração, vive fazendo isso. Aí num dos episódios, Deus mandou serpentes para punir o povo, né? Para o povo parar com essa reclamação e botar a cabeça no lugar. E aí Deus usa as serpentes para fazer uma prefiguração do Cristo. Como é que funciona? Deus manda as serpentes e aquele pânico, né? As serpentes vão picar as pessoas e veneno e tal. E Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e levantar numa estaca. E essa coisa de levantar numa estaca é citada na Bíblia várias vezes como a cruz de Cristo. E fala assim, ó, quem for picado, olha para a serpente na estaca e vai ser curado. Procura na cruz a sua salvação. Não é simplesmente o olhar, né, você fazer uma cruz de madeira e olhar para ela, mas é no sentido de procure a Cristo na cruz, se arrependa dos seus pecados, carregue sua cruz. E é isso que está acontecendo aqui no livro de Números, né, essa história da prefiguração da cruz de Cristo. E assim, em Números, vai trazendo vários episódios, legislação, e dá-lhe murmuração, reclamação, choradeira. Aí tem uma hora que o pessoal resolve se levantar contra Moisés. Vamos mudar esse negócio. Por que Moisés, né? Por que Moisés, seu líder? E aí tem a rebelião de Corá, Datã e Abirão, e aí Deus vai intervir naquela rebelião. Daqui a pouco Arão e Miriam, que são irmãos de Moisés, né? Por que você, né? Você como líder, nós aqui também. E aí Deus pune, né? Miriam com a lepra, não pune Arão para não manchar o sacerdócio. E aí, então, depois Deus cura também Miriam, né? Ele dá aquela lepra e depois já cura ela, atendendo a oração de Moisés. E aí estabelece também um ritual de purificação espiritual, tá? Porque a física Deus já concedeu.
E aí vai reclamação. Daqui a pouco todo mundo se levanta contra Arão. Ah, por que Arão é o sumo sacerdote? Por que não pode ser um de nós? Aí Deus intervém de novo, manda cada tribo trazer uma vara, né, um cajado, né, e cravar na frente da tenda do... Era a tenda que era o templo móvel, né? E Arão também crava a sua, representando a tribo de Levi. No outro dia de manhã, aquela vara de Arão, ela já criou broto, floresceu, tinha amêndoa, coisa mais linda. E as outras? Eram só pedaços de pau. Deus mostrando, viu? E então é reclamação, murmuração, rebelião. É um livro que contrasta Moisés, né, um homem manso, um homem santo, com o povo que ele liderava, um povo rebelde, reclamão, murmurador. Vale muito a pena ser lido? Claro que sim, como qualquer livro da Bíblia. E o que isso ensina muito pra gente? A gente não ser reclamão. A gente ter gratidão em meio à dificuldade. Estava difícil? Claro que estava. Eles estavam no deserto, né? É o nome do livro, no deserto. Mas olha só, eles estavam saindo da escravidão. Eles deixaram para trás o chicote, o assassinato dos seus filhos, a fome. Porque no deserto, todo dia tinha comida. Era a mesma comida? Todo dia. Todo dia era maná. Só que tinha um pessoal esperto. O que eles faziam? Ah, maná dá para comer assim, puro. Mas dá para fazer bolo, dá para fazer pão, dá para cozinhar. Eles variavam o cardápio. E tinha o pessoal que só reclamava. Todo dia esse maná. Sim, mas qual é a alternativa, né? Voltar para o deserto e o assassinato dos seus filhos. Era uma escravidão bárbara. Foi muito pesada essa escravidão. O povo lá não aguentava mais. Eles clamavam a Deus, choravam noite e dia. E aí quando vão para o deserto, que é a transição, reclamam, choram noite e dia contra Deus, né? E aí Deus se manifesta fisicamente entre eles. De dia, uma coluna de nuvem, que ficava em cima ali da tenda do tabernáculo, né, que é a tenda sagrada. De noite era uma coluna de fogo. E aí quando a nuvem se levantava, era hora de montar acampamento, né, desmontar acampamento, seguir viagem. Tinha toda uma organização que Deus estabeleceu. Quem é que entrava primeiro? Entrava o sumo sacerdote, e aí pegava as coisas do lugar santo, depois entrava os levitas, transportava a arca, transportava isso, transportava aquilo. Uma organização ótima, né? Quando ia parar para acampar, tinha toda a ordem de montar tudo, a ordem das tribos, qual tribo ficava daquele lado, qual do outro, quem ficava onde, né? Tudo muito organizado. Então é um livro que tem muitas lições pra gente. Lição sobre organização, tem lição sobre o Espírito Santo derramado sobre a igreja, né? Tem as lições sobre não murmurar, enxergar a realidade, olhar para frente. O povo não olhava para frente. Eles não estavam olhando para Canaã onde eles iam entrar. Quer dizer, Josué e Caleb estavam, né? Que eram os espiões inteligentes. O resto olhava para o passado, olhava para a escravidão como se fosse coisa boa. Né? Josué e Caleb, não, gente, Deus está com a gente, nós vamos devorar esses gigantes aí. Não importa que eles sejam gente forte, guerreiros, Deus está com a gente. Vê a diferença, isso ensina muito para a gente, né? E assim como eu falei para você anteriormente, a gente lê esse livro com um olhar no Novo Testamento. Ele é um livro que, como todo livro do Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, aponta para a cruz, aqui literalmente, né, porque tem a serpente levantada numa estaca, e a gente tem que ler com essa perspectiva, né, de entender que era Deus formando uma cultura, para nessa cultura ele entregar o Messias, para que as pessoas com essa cultura e essa religião santa servissem como os primeiros evangelistas do mundo, como de fato aconteceu. Não vamos esquecer que todos os apóstolos eram judeus, e que foram eles que evangelizaram o mundo, né? Na primeira geração. Então, o plano deu certo. E aqui, em Números, o plano segue, né? Depois tem um outro recenseamento também, dentro de Números. E tem um episódio interessante, que é o episódio das tribos da Transjordânia. O que é isso? Eles vão lá para atravessar o Jordão, né? Para assumir as terras do outro lado. E aí tem duas tribos e metade de uma tribo que pedem permissão para ficar por ali. E aí Moisés fala assim, poxa, vocês vão querer abandonar seus irmãos, vão querer ficar com essa região aqui, não vão nem atravessar o Jordão com a gente, e, poxa, já vão começar a se dividir. E aí o pessoal tem uma coisa legal de caráter, né? Que é assim, não, a gente vai junto. Deixa só a gente deixar aqui as mulheres, crianças, o gado, a gente faz os currais aqui, e a gente vai na frente de vocês, inclusive, para guerrear, para conquistar, depois a gente volta. É que a gente gostou do lugar. Tá vendo que interessante, né? Eles têm um ato aí de caráter, né? Não é uma questão de abandonar o povo, de se dividir, de separar e não ser mais uma unidade nacional. Não. É porque eles gostaram da região, e eles propõem ali uma solução bastante conciliatória e uma solução até de gente guerreira
de gente brava, né? Gente que tem sangue nos olhos e aço nas veias, né? Não, nós vamos na frente. Nós vamos na frente de vocês para ir para a batalha, né? E isso é muito interessante. Eu estou aqui dando uma folheada no livro de Números, achei o nome das tribos, né? Eu não estava lembrando aqui, não queria dizer besteira, mas aqui, ó. Foi a tribo de Ruben, Gade, e aí também é uma parte da tribo de Manassés. Eles resolvem se estabelecer naquela região, né? E eles fazem isso, né? Eles fazem isso, eles cumprem mais tarde essa proposta deles e seguem nas suas vidas normalmente. E aí Israel tem, então, gente e território dos dois lados do Jordão. Um livro muito bom, recomendo a leitura, o estudo, que você faça anotações, que você cruze referências, sempre que, se a sua Bíblia for anotada, né, que tiver aquela referência assim dizendo, Novo Testamento, livro tal, vá lá, olhe, anote, dá para fazer um baita de um estudo com uma Bíblia, caderno, caneta e muita atenção. Claro, se você, como eu sempre recomendo, se você tiver acesso a uma Bíblia anotada, uma Bíblia comentada ou a comentários bíblicos, não perca isso, né? Aproveite e faça seu estudo. E lembre, se o Pai assim permitir, nós estudaremos esse livro juntos ainda lá na frente, capítulo por capítulo, verso por verso. Por hora, vamos estudar juntos o Novo Testamento. Vá lá, veja nossos vídeos 2 vezes por semana. Nesse momento são 2 vezes por semana que eu publico vídeos do Novo Testamento e mais algumas séries especiais que normalmente eu publico aos sábados, como essa aqui, né? Que é Escrituras Antigas, como a série especial Pergunte Aqui, em que eu junto suas perguntas e respostas. E assim a gente segue fazendo o que a gente sempre tem feito juntos. Estudamos a Bíblia. Até a próxima!